Você já deu uma primeira introdução em relação a como essas medidas adotadas por Donald Trump podem afetar aqui o Brasil. Queria uma avaliação sua, se, por exemplo, produtos chineses que passam a ser sobretaxados nos Estados Unidos poderiam acabar escoando também para o mercado brasileiro, assim como produtos mexicanos, canadenses. Se esses países vão buscar outros mercados, qual que seria a posição do Brasil nisso? E qual é a preocupação sua e aqui dentro do Brasil para quando entrar em vigor essa medida de reciprocidade que já havia sido anunciada pelo governo Donald Trump? Cito aqui, por exemplo, o setor sucro-alcooleiro é um dos que mais tem preocupação, inclusive porque o etanol brasileiro foi citado naquele comunicado. Como é que está o cenário especificamente para o Brasil na sua avaliação? O Brasil ele tende a sofrer menos, né, com a invasão de produtos estrangeiros, né, que possam ter problema no mercado americano, especialmente porque o Brasil é uma economia fechada, né, não é tão difícil adentrar o nosso mercado com preços competitivos, né, então a gente tem uma proteção tarifária que ajuda o Brasil a manter ali a sua posição e competitividade das empresas nacionais. Mas não há dúvida que terá ali um assédio, né, desses produtos tentando migrar para o Brasil. Na parte do etanol, assim, aí de fato acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais sobre o efeito da política americana, né? O Brasil ele tem uma safra muito complementar à americana, né? Então quando o Brasil está em baixa de produção, os Estados Unidos está na alta de produção e isso equaliza a nossa oferta de etanol, né? O Brasil consome bastante etanol americano e os Estados Unidos também consomem bastante etanol brasileiro. Só que nessa relação, o etanol brasileiro é muito mais importante, né, nessa relação bilateral, né? Então, por exemplo, só no ano passado, quase 50% do etanol exportado foi para os Estados Unidos. A gente chegou em 2020, 2021, se não me falha a memória, ter 72%, 73% do total de etanol sendo exportado para os Estados Unidos. Então, essa é uma pauta realmente muito mais concentrada e que afeta fortemente a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Então, isso a gente tem que monitorar porque os Estados Unidos está fazendo um capítulo muito específico sobre a cadeia do etanol, né? Então, ele não entra numa regra geral que o Trump está anunciando, ele entra num caderno muito mais detalhado e muito mais aprofundado, consequentemente.